No vídeo de hoje nós iremos concluir o assunto sobre qual dia o cristão ele deve guardar, se é o sábado ou se é o domingo. Enfim, no vídeo anterior foi dito que o cristão ele não deve guardar o domingo porque não existe nenhum mandamento, correto? Nenhum princípio e pela Bíblia não existe nenhuma transição sábado para domingo. O dia que a Bíblia ela é bem enfática e bem clara em dizer que o dia que deve ser guardado é o sábado, né? E até o Antigo Testamento diz que é um mandamento perpétuo, né? Algo que tem que se prolongar, se perpetuar. E hoje nós vemos que existe essa mudança do sábado para o domingo, falando que o cristão deve guardar o domingo, que não é o sábado. Bom, quem assistiu o vídeo anterior deve estar achando que eu vou dizer que o dia a ser guardado é o sábado. Só que eu não creio nem que é o sábado e também não creio que é o domingo. Eu não creio que tenha um dia que Deus quer que você guarde. Para nós entendermos isso, na minha opinião, é algo bem simples. Todo o Antigo Testamento, ele se cumpre em Jesus. Toda a lei é cumprida por Jesus. Aí talvez você fale para mim, mas Maurício, o sábado, ele veio antes da lei. O sábado existe antes de Deus entregar a Moisés os 10 mandamentos. E o sábado, ele aparece nos 10 mandamentos como uma memória do que Deus já tinha dito. Nos 10 mandamentos, o 4º mandamento fala, lembra do dia do sábado. Então, o sábado ele é antes da lei. Então, o sábado não pode ter sido cumprido por Jesus porque é algo antes da lei. Isso é o mesmo argumento de quem crê que deve se dar o dízimo, porque o dízimo veio antes da lei. Então, se veio antes da lei, não foi abolido por Jesus, né? E nem foi cumprido. Interessante que a circuncisão, ela também veio antes da lei. Assim como o sábado, assim como o dízimo. E hoje eu não vejo ninguém dizendo, ensinando, pregando que o cristão ele deve ser circuncidado para ser tido como cristão. Mesmo a circuncisão vindo antes da lei, eu não vejo ninguém fazendo uma apologia à circuncisão. Então nós devemos entender o seguinte, que todo o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. E Cristo, ele cumpriu toda a lei, inclusive o sábado, inclusive a questão do dízimo, inclusive a questão da circuncisão. O cristão ele não é obrigado para ser salvo ou para ser um cristão, ele não é obrigado a guardar sábado, a guardar domingo, ele não é obrigado a dizimar. O apóstolo Paulo ele vem falar que o cristão deve contribuir com aquilo que ele propôs no seu coração e tem que dar com alegria. O cristão não é obrigado a se circuncidar. Por quê? Porque tudo isso já foi cumprido em Jesus. Lembra que quando a mulher samaritana perguntou para Jesus onde eles deveriam cultuar? Porque os samaritanos cultuavam no Monte Gerizim. Os judeus cultuavam em Jerusalém, no templo. Jesus fala assim, que o Pai, Deus, procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão em espírito e em verdade, no original, é o Pai procura aqueles que o adorem sem sombras. Ou seja, sem aqueles rituais do Antigo Testamento, que eram sombras, que eram símbolos que apontavam para algo maior. E esse algo maior é Cristo. Com a vinda de Cristo, todo esse simbolismo ele perde o valor, porque agora nós temos Cristo. Se temos Cristo, não tem por que eu me circuncidar.
Por quê? Porque a circuncisão, segundo Paulo, é aquela do coração. É aquela que, quando eu creio em Jesus, eu abandono a prática do mundo e me volto para Cristo. O batismo não é mais necessário, por quê? Porque quando eu creio em Jesus, eu sou batizado na morte dele. Como diz o próprio apóstolo Paulo, fomos batizados na sua morte. Se eu creio em Jesus, a partir do momento que eu creio, quando Jesus morre, eu morri com ele. O velho homem morreu com Cristo. E quando Jesus ressurge, o novo homem que crê em Jesus ressurge. Agora, e o sábado? O sábado é explicado em Hebreus 4:9. Vou ler aqui. Diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, Jesus é o nosso sábado. Se você ler todo o capítulo 4 de Hebreus, você vai entender isso. Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele que trabalhou, aquele que cumpriu toda a lei, porque seria impossível que nós cumpríssemos. Tiago fala que se nós cumprirmos 9 das leis, 9 leis, mas quebrarmos um, somos transgressores das 10 leis, de toda a lei. Então não adianta eu falar, eu vou guardar o sábado, se eu quebro outras leis. Então Jesus cumpriu tudo. Está tudo consumado, como o próprio Jesus falou. Eu não tenho que guardar sábado, eu não tenho que dizimar, eu não tenho que me circuncidar, eu não tenho que me batizar para ser um cristão. O que eu preciso fazer é única e exclusivamente crer em Jesus. Então, que Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe. Dá aí o seu curtir. Qualquer dúvida pode mandar, escrever nos comentários. E até a próxima.